Não sou mestre, não sou bom. Ele tinha convicção das coisas. E aí o que acontecia? E o que era que acontecia? Quem tem não diz que tem. Ele acerenava a situação, não colocava o outro em xeque, porque ele não desmereceu o estado que Nicodemos estava. Ele disse assim, mas você que é doutor, não, ele não falou com ironia. Muita gente pensa que Jesus foi sarcástico, que foi irônico, não. Ele disse assim, olha, você que é conhecedor da lei, ou seja, você é mais do que eu. Você tem um conhecimento muito amplo, você é doutor da lei. Se você não sabe dessas coisas, eu, um pobre homem que apenas creio, que tenho a fé, se as coisas da terra que eu falo, você não acredita, vai acreditar nas coisas celestiais? E é por isso que a gente não pode violentar a consciência. Achar que nós estamos com a verdade absoluta. Achar que o outro tem que pensar igual a nós. Achar que o outro deve ser espírita, a goela abaixo. Não dá. É preciso darmos o testemunho, o que é que a reencarnação é para nós. É dar o testemunho, o que é que Jesus foi para cada um de nós. Porque quando estávamos lá na erraticidade, ou seja, aguardando para voltar para cá, esperando esse momento de estrear na Bahia, quem veio da Bahia, estrear no Brasil, quem veio do Brasil, nós nos comprometemos no nosso planejamento reencarnatório que teríamos essa vida que nós escolhemos, que teríamos essa família que escolhemos, que teríamos esses chefes que escolhemos, que teríamos essas provas porque escolhemos. Nós nos lembrávamos disso. E é o que não aconteceu com Nicodemos. Ele está com o véu do esquecimento. Mas Jesus reconhecia a grandeza nele. Jesus sabia que ele ia parar para pensar, que ele ia filosofar. E Jesus trabalhou com parábola porque ele queria fazer com que a gente refletisse. E com Nicodemos não foi diferente. Então, o processo de reencarnação não foi de uma hora para outra. Não caímos de paraquedas aqui, simplesmente em Conceição da Feira, para estar no Paulo de Itar sem razão nenhuma. Fomos escolhidos, ou nos escolhemos. E isso é profundo. A gente diz, o que eu tenho a ver com minha mãe? O que eu tenho a ver com meu pai? Se for um queridinho, ótimo. Se não for um queridinho, o que eu tenho a ver com essas pessoas que não parecem comigo? E a reencarnação, ela explica isso com muita tranquilidade. Para que a gente nos reconheça quem somos nós. E a doutrina espírita, ela faz esse recorte perfeito porque nos convida a refletir quem somos. De onde vemos e por que é que a gente tem que voltar. Então, falando em planejamento reencarnatório, é preciso entender o que Hermínio Miranda fala no livro Nossos Filhos são Espíritos, no número 120, da página 125. Ele diz assim, inúmeras variáveis são postas em discussão e avaliação, a fim de arrumar-se um esquema viável, dentro do possível, ainda que nem sempre o ideal. Quando a gente continua progredindo ler esse livro, vai perceber o que ele chama de um esquema, é um protótipo, é um plano, é uma organização de quando, com datas, com tempo de fluido vital, cores de cabelo, que tipo de pai, natureza física, se vem com alguma deficiência. É uma organização que a gente tem um pensar antecipado, que se chama planejamento, para poder saber quanto tempo vamos viver aqui, com quem vamos viver. Tudo isso pensando em sucesso, em tristeza, em coisa negativa, não. Tudo pensando que seremos espíritos e que as condições que a gente planejou lá, quando estávamos despertos das provas que teríamos e quem éramos nós e porque teríamos que voltar assim, nós sabíamos e tínhamos a consciência de que escolheríamos. E lá, nesse pensar antecipado, é quando deixa claro por que nós estamos sofrendo. Deixa claro porque talvez a mulher seja difícil, a companheira. Deixa claro porque nasceu um talvez diferente na família, aquele que não consegue se encaixar pertencente àquela família.
ou se não porque aquele é muito amado por todos, e às vezes é quem segura como terra, como alicerce, como a rocha da família, porque aquele é forte. Espiritualizado, tá vendo? Seja bem-vinda, amiga. Pode sentar, viu? Espiritualizado em outro grau. Então, esse esquema viável é quando a gente tem o espelho de nós mesmos para poder reencarnar na nossa completude espiritual. E aí diz assim, mas eu não me lembro, eu não acredito que eu me escolhi viver reencarnada no corpo de mulher. Eu não acredito porque eu queria ter vindo homem. Eu não me encaixo nesse corpo. E tantas ordens aí de desencontro dessa fisiologia, desse organismo e desse espírito, que não se encaixam, não se encontram e entram num conflito louco. Porque esqueceram do passado. E quando nós vínhamos para cá, nós tínhamos ciência o suficiente de quem éramos. E aí fica difícil, não fica? A gente compreender quem somos nós? E perguntar assim, meu Deus, eu duvido que eu escolhi que eu seria aos 44 anos, que tinha o meu cabelo tonhonhon, que eu ia ser gordinha, entendeu? E que eu ia ser professora. Não me lembro que eu marquei esse encontro no plano espiritual. Vocês se perguntaram o que vocês escolheram? Determinado fisionomia tem uma razão. E nós vamos ver, eu vou comprovar para vocês um caso de reencarnação a respeito disso. Sim, a única forma que a gente acaba alterando esse planejamento reencarnatório, que nós vamos encontrar lá em Adenauer, em duas situações, que é bem significativo. Olha. As alterações no planejamento da reencarnação, segundo conhecendo o Espiritismo, na visão de Adenauer Novaes, ele diz assim, ó, há circunstâncias diversas que promovem alteração no planejamento da reencarnação, que pode ocorrer sem o detalhamento necessário, principalmente nos casos de reencarnações acidentais. O que é que ele chama de acidentais? Vamos lá? União sexual fortuita. O espírito que é ligado à vibração do casal pode ser atraído pela concepção. Estou lá no carnaval, olha a cabeleira do Zezé, né? E hoje está beijinho no ombro, no recalque que passa longe, né? E de repente encontra, acha que aquele é o Deus da vida dela e some lá pelo mundo afora no carnaval e os filhinhos do carnaval aproveitam e reencarnam. Ah, mas foi um acidente, esqueci de me proteger, acabei não tomando cuidado suficiente, mas os espíritos estão querendo reencarnar. E foi um acidente qualquer? Talvez, pela imprudência do homem. Talvez ela não teria sido aquela mãe, mas não existe talvez na doutrina espírita. Existe? Existe o talvez? Existe um acidente? Existe a bala perdida? Não, toda bala é achada. E a gente precisa compreender isso. Então, nessas uniões acidentais, da irresponsabilidade e imprudência talvez do homem, eu falo do homem aí, tanto o homem como a mulher. Também se encaixa aqui, né? Nesses casos, dos reencarnantes oriundos de estupros, espíritos suicidas, entre outros. Ou seja, normalmente com espíritos mais endurecidos. Ou que foram de forma brutesca e certamente vêm de uma forma compulsória para poder reencarnar. Por isso que é sempre bom a prudência e o bom senso. A doutrina espírita ela nos ensina esse discernimento, essa disciplina para que a gente tenha de ser, de fato, prudentes e ter o bom senso. Porque o bom senso, para que você tenha esse momento de pensar, para poder refletir. Porque nós temos muitos impulsos. E principalmente o impulso se mexer com o nosso filho, se mexer com o esposo, se mexer com alguém que estiver muito próximo de nós. Talvez a gente esqueça totalmente o Evangelho segundo o Espiritismo e haja totalmente em cima desse impulso. Que a gente está defendendo carne, está defendendo sangue, está defendendo laços espirituais. E a prudência é que você seja um homem de bem em exercício. Mas um exercício vivo. Ser probo, correto, não ter ódio, não ter desejo de vingança. É você trazer isso da parte teórica e vivenciar na sua trilha ascensional, como diz o de Brasil. Que chique, né? Olha que trilha bonita. Trilha ascensional. Ou seja, uma trilha da evolução. É você sair daquele primeiro degrau da escada e você crescer, crescer sem olhar para trás. Sabe aquela coisa que você desencarna para o passado? Aquela coisa que você abandona
que você deixa para que você não arraste essa culpa para o seu perispírito e por ele se alongue reencarnação a reencarnação? É aquela coisa, segura na mão de Deus e vai, sem olhar para trás. É você abandonar as coisas que te deixam aterrorizada, que te deixa presa numa crisálida dura, cristalizada, que você não consegue ir para a trilha ascensional. Essa trilha que é luminosa, essa trilha que espera você brilhar a sua luz, que nós temos essa essência primeira de iluminação. É do lugar que você chegar que ter treva, você será luz. O lugar que esteja guerra, você seja paz. O lugar que seja a maledicência, você seja o silêncio. O lugar que seja desamor, você seja o amor. É trazer Jesus de volta para o exercício da vida. Não sabendo em quem imitar e como fazer, leia Jesus. Lá está toda a cartilha para que você seja mais prudente e tenha bom senso. Porque vai lá numa esquina, nós sejamos vítimas disso aqui ou um filho nosso, estamos preparados? Ou nós vamos esquecer a doutrina e dizer assim, não, eu aborto porque a justiça me diz que eu tenho direito ao aborto. E o Espiritismo diz também isso? Não necessariamente, né? Nesses dois casos, né? É uma polêmica com relação a isso. E aí a gente precisa decidir. Eu achei nobre, tivemos um caso em Curitiba, nosso irmão Edivaldo, a filha dele foi, o meu nome é Virginia, porque ela ficou grávida, que vem sem o sem o céfalo. Como é? Encéfalo, sim. E ela descobriu, ela ficou inicialmente baqueada. Ela ficou, e ele começou a ler, pesquisar. E depois amparou ela, o pai e a mãe. Vocês acreditam que ela, mesmo sabendo que era um encéfalo, ela foi a gravidez inteira para que o espírito passasse esse momento dessa reencarnação, que seria de horas, de minutos talvez, dela acho que foi quase 30 minutos mais ou menos de vida. E Mara, eu falo porque ela me deu autorização para que eu divulgasse isso, e eu falo com muita seriedade para ela explicar, não colocar a vida do outro em xeque. E ela deixa ele ter um direito por horas de vida. E muitas vezes, muitas mães, quando sabem que vai ser um encéfalo, a primeira coisa que ela pede é que antecipe logo essa gravidez. Isso é de uma nobreza, de uma consciência espiritual muito grande do processo de reencarnação. E talvez nós ainda estejamos distantes dessa realidade em exercício. Nós precisamos exercer isso com mais realidade. Estávamos falando de planejamento reencarnatório, não é isso? Nós vamos encontrar lá no livro Missionários da Luz. Quem já leu, levanta a mão aí. Vai fazer assim uma balizada. Quem não leu, leia. Leia assim com coragem, ó. Audiência pública assim. Isso, olha, 1, 2, vai contar 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, 8 pessoas. Não é conta de mentiroso mais. 8 pessoas leram. Quem lembra da reencarnação de Segismundo? Lembra? Lembra dele? Lembra? Foi uma reencarnação fácil? Não. Foi uma reencarnação fácil? Não foi. Alguém quer narrar um pouquinho, só para quem não leu? Quer narrar um pouquinho? Narra um pouquinho a reencarnação dele. Quem lembra? Vai ajudando. Eu me lembro assim, tinha a questão de uma traição, né? Na vida anterior, e aí ele tinha sido responsável por esse enredo. Essa dissolução do casal, e aí estava voltando como filho para poder consertar essas... Quando ele foi lá no Ministério da Reencarnação, passear com André Luiz e toda a turma, Aulos e todo mundo, que ele vai lá no protótipo dele perispiritual, a forma que ele teria na Terra, e que ele percebe lá 2 faltas de luminosidade no seu protótipozinho que estava lá para reencarnar. Primeiro ele viria com o quê? Quem lembra com o que ele viria? Reencarnar. Ele tinha o quê? Uma dificuldade na perna direita. Até aí tudo bem, ele recebeu, é para a evolução, era para ele construir outras coisas, ele recebe isso muito bem, e depois ele vai conhecer quem vai ser
o seu pai e sua mãe. Aí que veio o susto, porque ele tremeu. Já viu o espírito tremendo para reencarnar? Foi ele. Porque sabia que o pai, ele tinha sido um cobrador, ele podia ter uma relação difícil. Eu não vou contar o restante para que a gente leia o livro. Tem um livro aí, Pedro, lá na Curitiba tem, que a gente pode emprestar. Se não trouxe a trazer para passar uns dias aqui, vai emprestar o pessoal para ler. E aí, Segismundo, ele toma um susto, porque esses protótipos do Ministério da Reencarnação, ó, você vê os seus órgãos, você vê a sua forma humana, mais ou menos, porque a própria genética, lá ela é decidida aqui. Mas esses protótipos físicos, de tendências físicas, você encontra lá nesse planejamento reencarnatório. Será que todos têm o direito de ir para o Ministério da Reencarnação? Será que todos têm a condição de conhecer isso com toda a grandeza que foi Segismundo? Muito poucos, gente. Muito poucos conseguem chegar a ter esse privilégio de conhecer, de estudar, de elaborar no plano espiritual com toda a grandeza do que é conhecer o retorno à vida física. Mas ele prossegue. Aqui, né, Adelina e Raquel, quem leu sabe, André Luiz e seu instrutor, né, chegam à casa de Adelina e Raquel. Herculano, que trouxe Segismundo, que era um dos orientadores espirituais, que estava já trabalhando, certamente seria o seu orientador espiritual, anjo guardião, não sei, para a aproximação com o casal. Olha que bonitinho, viu? Para a aproximação com o casal, esperavam na entrada da casa. Daqui, quando estamos pensando numa reencarnação numa casa, quando alguém está se planejando para poder engravidar, a mesma coisa é o plano espiritual. Todos entram no planejamento. Eu lembro quando eu estava me planejando para poder engravidar, fazendo meus exames, apaixonada pelo marido, né? O olho fica mais miudinho, olhava com mais intenções maiores. Isso também acontece, porque nesse momento eles respeitam a tal ponto, quem já leu a respeito disso, que eles saem no momento dessa aproximação do casal. Além dessa aproximação, que eles criam uma auréola perispiritual dentro da casa para que nenhum infiltramento de espírito zombeteiro brincalhão venha atrapalhar aquela reencarnação. Por isso que quando estamos grávidas ou quando engravidamos, benditas somos entre as mulheres. Porque nós temos a proteção desses benfeitores espirituais que circulam a nossa casa, que traz o espírito. A pessoa assim, mas esse menino parece que já nasceu falando. Se desde o processo da reencarnação o espírito já está presente, se ele está assim, ó, quase jogando capoeira, sabe como é que é? Um pezinho no plano espiritual e um pezinho aqui já na terra. Porque ele está no processo de semimaterial, constituindo o seu perispírito, que enquanto o bebê gera na barriga, o perispírito vai também se reduzindo até perder a consciência. Isso é um esmagamento perispiritual, que Manuel Filomeno Miranda chama isso de morte perispiritual. Porque você deixa a sua verdadeira vida e você retorna para aqui, para morrer. Porque a gente morre, porque viver é a desencarnação. Olha que parece um paradoxo. Nós estamos na morte, estamos na prisão, estamos presos. A nossa libertação é a desencarnação. Eu vou fazer um convite. Alguém quer desencarnar comigo hoje? Ninguém quer, porque não lembra do passado. Isso é uma realidade, a gente não quer desencarnar, porque o bom era lá e nós esquecemos. Sabe por quê? Fizemos comprometimento aqui no planejamento reencarnatório. Sabe por quê? Eu vou deixar meu filho, eu vou deixar minha mãe, e meu trabalho, meus amigos, minhas coisas. Não temos nada e não somos donos de nada. Só temos apenas espírito. Até o corpo a gente não vai levar. Eu mesmo não quero esse pesado, o corpo eu nem quero. De jeito nenhum. Então, lá no Missionários da Luz, esse outro caso, é que eles entram nesse encontro, o espírito protetor da casa vem, recebe e apresenta o futuro lá. Apresenta a futura casa, apresenta a futura família. Isso é nobre demais. Eu queria tanto ter me lembrado desse processo. Não tem curiosidade, não? Alguém tem curiosidade sobre
processo, quem éramos, o que foi que eu vim fazer aqui, se eu acertei tanto, eu vou lá para a fichona para ver como é que eu fui. Se foi bem, se não foi, eu vou ter vergonha que eu vou encontrar lá, mas tudo bem, né? A gente vai trabalhando. E assim a gente prossegue. Aí ele vem, olha, o processo da reencarnação, diz Segismundo literalmente. Isso é nobre demais. Ó. Após a prece de Adelino e sob os influxos das energias sublimes de espíritos superiores, Raquel recebe o espírito de Segismundo dos braços de sua família, a grande família universal. A avó, na erraticidade, Raquel, ainda encarnada, desdobrada, conhece o seu bebê mesmo antes de nascer. A nossa essência é espírito e a nossa essência não é carne. A nossa essência é espírito. Recebe, conhece, sabe que vai ser um menino e ela intuitivamente sabe que ele viria com um probleminha e vinha diferenciado. E sabia que ia ter um enredo difícil. É por isso que prepararam. Sempre que trazia o pai, ele ficava relutante. Mas Raquel já estava mais receptiva. E a presença dos benfeitores espirituais, olha que momento de glória, de honra, né, de respeito, de saber que você está entregando o espírito para poder reencarnar na Terra. E quantas chegam no meio do caminho e abortam. Que comprometimento difícil. Mas ainda está na pequenez. E a gente tem que respeitar, né? A condição humana ainda. Mas é todo um trabalho elaborado, pensado, planejado, que a gente deve incentivar e ter constantemente esse assunto tratado dentro dos centros espíritas, para que a gente seja de fato a favor da vida, sob qualquer circunstância. Para que as pessoas não esqueçam disso a vida inteira, né? Para que a gente possa voltar. Então, naquele laço de família todo que nós encontramos lá, nós vamos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo que a reencarnação dos laços de família não são destruídas pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Ou seja, se fosse de uma forma contrária, o laço frágil é o daqui. Talvez nós estejamos com estranhos, mais ou menos, porque os estrangeiros também adentram na nossa reencarnação. Mas se nós estamos aqui, nós somos velhos conhecidos. Quando me encontrarem no plano espiritual, me lembre, eu vou manter essa forma magra, viu? Eu estou só um pouco mais magra, eu tenho um problema com esse negócio de peso. Mas os meus cabelos cacheados continuarão. Eu vou ser bastante falante, porque lá eu vou falar um pouquinho mais baixo. Lá eu vou estar mais sério, muita paz, eu vou estar mais leve, né? Muita paz, meus irmãos. Olha, aqui é o plano espiritual, viu? Eu estou fazendo uma campanha de porteira, de recém-chegado, você tiver direito, né? O acolhimento, tá? Resgatando o pessoal lá de onde eu vim, lá do Umbral, que eu vou estar melhorzinha. E aí, para que a gente possa ter esse grande laço, não ficar preso somente aos nossos laços de nossa casa. De nossa casa. E aí, aquele difícil também é o nosso laço. Aquele que a gente ainda não ama e não perdoa é o nosso laço. Aquele que já foi embora e que a gente não conseguiu ainda desamarrar o coração para poder libertar é do nosso laço. E a gente precisa ser porteira de gaiolas. A gente não pode ser alçapão. Nós precisamos ser as porteiras das gaiolas que se abrem sempre. Não somos donos de nada. Isso vai para os filhos, vai para as esposas, vai para os que já desencarnaram, os pais, mães. Não somos donos deles. Gibran Khalil Gibran, no livro Profeta, diz que nós não somos donos nem dos nossos próprios filhos. Que eles são filhos e filhas da ânsia do mundo. Então a gente não é dono de ninguém. E não somos propriedades também de ninguém. E precisamos ter a certeza disso conscientemente, fazendo. Porque falar é fácil, mas libertar. Quantos vêm na nossa reunião mediúnica, tivemos experiências mesmo, de espíritos que dizem assim, eu quero ir embora e ela não me deixa. Ela não se desfaz das minhas coisas. Ela me chama o tempo todo. E eu sinto a vibração da sua tristeza, do seu pesar. E eu quero me libertar e eu não consigo. Porque ele quer sair mais alto na terra, puxa.
Ele quer se libertar para poder trilhar e, puxa, vamos libertar os espíritos. Vamos libertá-los. Nessa fase, a gente não gosta de liberdade, vamos dar a liberdade também. Todo mundo gosta de ser livre. Ninguém gosta de ser livre. Então, é esse grande laço que a gente precisa compreender. Quem assistiu ao filme Nosso Lar, levanta a mão para a gente ter uma ideia. Oi. Será que realmente quando a gente desencarnar, a gente reencontra nossos familiares mesmo? Depende, a gente vai contar esses casos ali lá para frente. Depende, vamos aqui. Isso que eu quero saber. Eu estou trazendo alguns casos, né? Então, a reencarnação dos laços de família, olha só. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Reencarnação nunca é tempo perdido. Talvez nós que não tenhamos tanto sucesso, porque fomos livres para escolher. Se escolhemos, temos consequência. E aí o que acontece? Quem assistiu ao filme Nosso Lar vai perceber que eram personagens, fica aqui no André Luiz não. A mãe de André Luiz e André Luiz. André Luiz foi médico, todo mundo conhece essa história aqui. Maiores detalhes, leia o Nosso Lar e assista ao filme. E aí, os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela semelhança de inclinações. Por que a gente fica brigando na Terra, gente? Se quem é igual vai fazer a panelinha mesmo, é afinidade. E quem as ideias são diferentes vai fazer uma outra panelinha diferente. Quem tem que entender e trabalhar a diversidade somos nós, porque ao desencarnar, a panela continua. Eu vou buscar os afins que parecem comigo, e o outro vai estar sempre numa onda contrária, porque não está no mesmo grau de afinidade e de simpatia, e nem de inclinação daquilo que eu gosto, daquilo que eu penso, das coisas que faço. Não sei porque a gente briga com quem pensa diferente da gente. Porque o que não é igual não vai se atrair, vai? É que nem imã, vira de lado, fica um para um lado, um para o outro. Então, esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. Sou doida para desencarnar, meu Deus, onde é que anda minha mãe? Eu tenho 8 pessoas desencarnadas na minha família e eu oro muito para eles e fico pensando, meu Deus, o que será que estão fazendo? Aí quando eu lembro de um amigo meu, essa semana eu lembrei de um amigo meu de mais de 20 anos, ele desencarnou num acidente de moto, aí eu fazia umas orações para os amigos e disse assim, eita querido, o que você anda fazendo no plano espiritual? Mande notícias. E aí a gente fica sem saber os queridos nossos, companheiro de jornadas que foi significativo na nossa vida, e a gente com o tempo vai esquecendo. E a recordação é quando a gente desperta, porque a gente acaba buscando. Então, a encarnação só os separa momentaneamente, pois que uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram, olha a resposta, como amigos na volta de uma viagem. Como é que foi você lá? Rapaz, me dei mal, viu? Andei uma tal de adulto no espírito, que foi um conflito na minha vida. Eu queria ser boa, mas tinha alguma coisa que me arrastava para o mal. Eu queria ser perfeita, perdoar, mas tinha algumas coisas. A gente vai conversando como se a gente voltasse. Tive 2 filhos de sucesso, ou eu não consegui aquela meta que eu fui para lá, para poder reconciliar com os adversários, pregar a unificação do movimento espírita na Bahia. E a gente volta como se voltasse, como se retornasse de uma viagem, contando sabores e dissabores. Ah, parece que é assim fácil, como ela diz. É, depende da forma que a gente vê e como a gente trata esse sentido. Então, muitas vezes eles seguem juntos na encarnação. O queridinho, quando a gente encontra o queridinho, aquele que o coração pulsa, aquele que o olho brilha, aquele que a gente embala no colo. Agora, quando a gente encontra que o coração, ou que a respiração, e se ainda a boca falar, acabei o meu dia, esse não é queridinho. Pode ter certeza que é esse que você deve ser prudente e ter bom senso, porque aí está a nossa ascensão. Os nossos cobradores, eles estão disfarçados de inimigos, que é eles quem nos sinalizam a nossa intolerância, a nossa impaciência, a nossa ignorância e infância espiritual. Infelizmente, é doloroso para a nossa alma encarnada saber disso.
Que as pessoas que a gente ainda não ama é a nossa tábua de salvação. Que as pessoas que a gente ainda não se afinou, não perdoou, é aquela que a gente deve e merece amar. Senão a gente não está se conhecendo como espírito. E como nós não sabemos que ordem, em que estado evolutivo de fato nós estamos, quando retornamos no plano espiritual, tudo é muito empírico, tudo é muito sonho, tudo muito projeção. Mas o importante é fazer 3 coisas. Perdoar. Urgente. Trabalhar no bem. Mais do que urgente. Mais do que urgente. E não mais, gente, orar para se fortalecer. Eu inverteria. Oraria por aquele que nos calunia e nos persegue. Reconciliar com os adversários quando está caminhando com ele. E antes de colocar a oferenda no altar, vai e reconcilia-te com teus inimigos. Porque quando a gente faz a oração, quando nós de fato trabalhamos no bem, que a gente sai dessa coisa do disse-me-disse, do que o outro falou, que o outro está pensando em mim, que a gente sofre muita influência, principalmente brasileiro, o baiano já é uma pesquisa real, que sofre muita influência do que o outro está dizendo, do que o outro está pensando, do que o outro está achando. Isso nos deixa engessados. Porque a gente é um modelo que o outro seja perfeito. E às vezes nós não somos modelo ainda. Nós somos apenas seres humanos em estado. E na evolução. E aí, os que são livres velam pelos que estão cativos. Olha, nós somos presos. E os mais adiantados procuram fazer progredir os que estão livres. E assim é a roda da vida. Nós precisamos reconhecer, e para entender isso, é importante a gente conseguir observar onde nós estamos na escala evolutiva. Nós precisamos reconhecer. Olha Jesus dizendo, venha, mas venha para a ascensão, venha para o crescimento. Ah, não vou não. E a gente canta de novo o quê? Já cantei aqui, vamos cantar de novo, tem alguém cochilando ali, já estou preocupado. Síndrome da Gabriela, quando eu vim, eu não atinava nada. Eu sou Gabriela, eu sou amada. Toca fogo, vai pro refrão. 1, 2, 3, já. Eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Deus me livre. Deus me livre. De jeito nenhum. Não podemos acreditar que nós nascemos assim, vamos ser sempre assim. De jeito nenhum. Nós vamos ter N experiências que vai nos deixar assim. Assim, manso e humilde de coração, manso e pacífico, amoroso, que perdoa, que ama. Esse é o nosso desejo. Chegar na primeira ordem dos Espíritos, porque todos estão no caminho de quê? Da perfeição. Mas se a gente ficar achando que está na terceira ordem dos imperfeitos, nós vamos ver isso com clareza no próximo. Olha só, na primeira ordem, na ascensão, aquela escalinha que a gente falou, ascensional, chique, não foi? Ascensional, na escala ascensional, nós vamos ver que começa aqui, ó. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, com maiores detalhes, escala 100 do Livro dos Espíritos. A gente vai ver isso lá. É de baixo para cima, como desencarnamos. E no nosso estado evolutivo, também é de baixo para cima. Os nossos chakras, para que a gente venha alinhar os nossos corpos perispiritual e os nossos órgãos também, através de cada centro de força que nós temos. A força é Mãe Terra, porque a gente precisa pisar no chão, precisa se sentir inteiro, precisa estar ereto. Como nascemos e como vamos... É sempre de baixo para cima. Por isso que não adianta ser top de linha, achar que a rainha está contrária afrodescendente, porque não vai ser. Tudo depende do que e como fizemos para evoluir. Tudo depende de como fizemos na vida encarnada. E aí vem impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores ou perturbadores. Vão pensando em que ordem vocês estão, viu? Porque aqui na encarnação é o estágio da desencarnação lá, para que a gente possa voltar. Na segunda ordem, benévolos, sábios, de sabedoria, superiores. E na primeira ordem, são os espíritos puros.
que estão os arcanjos, os devas e tal, tantas pessoas mais, né? E aí, não precisa me contar, só é pra gente refletir. Eu sou réu, confesso, eu não consigo sair dessa determinada terceira ordem. Eu vou e volto, eu não dou um salto evolutivo. E a gente precisa pensar nisso, sabe por quê? Nasce mais gente ou morre mais gente? Nasce mais gente ou morre mais gente? Nasce, não é isso? Olha só, no mundo espiritual e na erraticidade, olha só, na escala evolutiva dos que estão lá, quantos bilhões aqui nós temos? 27 bilhões de pessoas estão distribuídas no plano espiritual assim. A gente olha assim? É assim? Como é que a gente olha? Nunca esqueçam disso. É por isso que o pessoal disse, olha, sabe por que ele é assim humilde, ele é tranquilo? Porque ele começou de baixo. E quem já começa de cima, queda é feia, né? Então vamos ter humildade, sobretudo, calçar as sandálias da humildade, para que a gente possa crescer sem macerar ninguém, sem humilhar ninguém, sem se sentir maior do que ninguém. Porque é só uma reencarnação de 85, de 90, as mulheres ganharam mais um tempo de vida aí, né? Tudo bem, mas em compensação a gente está deprimindo mais. 30% de imperfeitos, dos 27 milhões no plano espiritual. 25% leviano, 20%, 15%, 7%, 2%, e 1%. Isso no plano espiritual. Se a gente pegar o planeta Terra dos reencarnados, vai dar Sodoma e Gomorra. Porque parece que a gente está vivendo um período, aí que entra a questão da contemporaneidade, de inversão de valores, de dispersão do sentido crístico, do respeito, do perdão, da tolerância religiosa, do amor, da divisão com o outro. Parece que estamos vivendo o caos da humanidade. Uma mídia sensacionalista, uma tecnologia de um quilate de avanço muito grande e de uma pobreza espiritual. Famílias desencontradas. A gente não precisa falar dos insucessos. Eu nem gosto de trilhar por esse caminho, que eu foco na luz. Treva eu ando cheia. E a gente precisa mudar esse olhar. Porque os programas sobreexistem porque alguém assiste ele e dá ibope. Os vídeos de pedofilia, de abuso sexual de todas as ordens que passam no WhatsApp, que andam no Facebook, é porque alguém abre, ainda passa para o colega. As crianças andam aceleradas na vida sexual porque não teve orientação em casa. Temos problemas sociais gritantes que também estão aí para poder dizimar as pessoas e os seres humanos. Saneamento básico. Agora tem uma nova, né? Dengue era tão pouco, achavam que era pouco. Agora tem esse nome que eu nunca sei falar. Como é o nome dela mesmo? Eu nunca sei. Eu prefiro ouvir. Tudo isso por falta de uma sensibilidade maior de saneamento básico, de orientação e educação. Como é que a gente pode ter uma reencarnação sóbria, de não matar, de ter segurança, de ter saúde de qualidade, ter educação de qualidade, se eu não tenho como sobreviver? A contemporaneidade está aí. Qual reencarnação é de sucesso se a escola que eu estou, o traficante dá as normas, que horas deve fechar, quando deve se abrir? Se nos lugares que eu vou buscar o remédio, eles não estão disponíveis. Se eu, aidético, sou dizimado da sociedade porque o preconceito é tão grande que o outro tocando na minha mão diz que vai ganhar e vai ser transferido o vírus. Como é que a gente está num mundo reencarnado que ainda se fala em tuberculose, doença do passado? É um período para a gente repensar de como nós estamos reencarnados, onde nós estamos reencarnados e como nossos irmãos estão reencarnando. A contemporaneidade também está da gente repensar de que é uma necessidade a reencarnação
E que a gente não vai encontrar nessa senda evolutiva reencarnada simplesmente condições normais. Porque nós vamos estar reencarnados na tribulação. É por isso que estamos na Terra, escolhemos. Porque viveríamos 2014 em crise, onde não temos um referencial de educação, de moral e de decência, porque quase todas as organizações estão falidas, porque corrupção são gritantes, as escolas deflagradas, não temos um referencial crístico, a não ser o Deus e o próprio Jesus, para que a gente possa se mirar, porque o pai mata, o filho mata o pai, porque o irmão mata, porque o outro pegou R$1, porque o crack mata, porque não tem amparo, nem a família foi educada para poder lidar com a droga, nem a escola foi amparada para poder evitar a droga. As crianças nascem precoce, 10, 11, 12 anos, é um processo de reencarnação hoje. E como precisam vir espírito para poder trazer a ordem, trazer a disciplina, trazer um novo contexto, é preciso que a gente se instrua através das lutas e atribulações da vida corporal, porque é no corpo que a gente cresce, é no corpo que a gente evolui. Então, a necessidade de reencarnação ainda é muito mais dura com todo esse contexto social, econômico, psicossocial, que as pessoas têm enlouquecido nas depressões, no suicídio, síndrome de pânico, síndrome de Bordeaux, são as doenças que estão acometendo as pessoas reencarnadas hoje, e que a gente não pode sair desse contexto da carne, do físico, é entender que os espíritos que seguiram o caminho do bem, na verdade, nós nos perdemos ainda nessa dor, os que estão em aflições mesmo, a gente pode ter até dor, mas não temos aflições, desespero. Não estamos aterrorizados na guerra, na bala cruzada, no estupro, na desonra da família, de encontrar filhos metralhados dentro de casa. E tem mães vivendo isso, tem pais vivendo isso, ou seja, tem seres humanos vivenciando isso. Mas estão assim, olha o que os Espíritos dizem, mas então, de que serve os Espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? A gente pode esquecer o passado? Não podemos. Não tem anistia no plano espiritual. Nós escolhemos e nós vamos ter um comprometimento com aquilo que escolhemos. Nós podemos atenuar as nossas provas, mas anistiar, deixar ela para trás, Deus passar a mão na sua cabeça, não é, porque nós escolhemos, ou ferimos, ou fomos feridos. E ele diz assim, eu chego mais depressa ao alvo, porque ele caminha mais rápido. Aí você não entende por que fulano de tal é tão ruim e uma filha nasceu tão boa. Porque fulano de tal é tão boa, mas sofre tanto, aquela mulher é um anjo, aquele senhor é um anjo e sofre tanto. Reencarnação. Nesse momento aqui, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. Aquele que não for, olha, eu grifei isso aí para poder chamar a atenção, que é coisa simples e que às vezes a gente não conhece a nossa própria alma. Foi invejoso, ciumento, avarento e ambicioso. Não passará pelos tormentos que se comprometeram lá no passado. Então, vamos, se temos a inveja, vamos burilar, trabalhar para ter. Se somos ciumento, ciúme é insegurança. Vamos buscar um cacife de nós mesmos e saber que nós não somos donos de nada. Só vamos ter e reter aquilo que é nosso. O que não for, gente, liberta. Sabe por quê? Já não é nosso. Se for a base da prisão, se for a base ainda do grito, se for a base ainda de você é minha, você é meu, esse carro é meu, a casa é minha, já não é nosso mesmo. Já nascemos perdendo. Primeiro a liberdade, depois a própria vida. Já perceberam que a gente já nasceu perdendo? Mas perdendo para as coisas materiais.
e não para as coisas espirituais. E a gente precisa entender, como traz o próprio Evangelho, que somos usufrutuários e não somos, de fato, donos de nada. Então, por que é que reencarnamos de fato? Por que é? 3 coisas. Aprendizado, elevação moral e elevação espiritual. Graças a Deus. Primeiro que nascemos para aprender alguma coisa. Nem que saiba para poder aprender lá no campo da ciência, ser nutricionista, ou apenas para ser uma excelente fazedora de salada. Tem uma irmã que eu digo a ela, ela diz, eu não nasci para nada, eu não tenho nada, eu não fui para a faculdade, porque eu não estudei. Ela dizia isso a vida quase inteira, né? Você que não se descobriu, porque você optou ter 2 filhos, viver para eles, viver para o esposo, porque era aquilo que lhe dava satisfação naquele momento da sua vida, e você agora vai buscar um novo sentido da sua vida. Mas não se preocupe não, que eu reconheço em você que você é uma excelente cozinheira e faz uma salada de verdura que é a melhor que tem na face da terra. Porque às vezes em pequenas coisas nós não temos a consciência de que somos bons. Porque um é invejoso, aquele que não quer ver o outro bem, ainda que está nessa situação, é incapaz de elogiar. E com esse tal do movimento espírita por causa da vaidade, a gente esquece de dizer ao outro como o Senhor está bonito. Como o Senhor faz aquela prece fantástica. Como você toca lindamente. Que música maravilhosa que falou a minha alma, que você fez para sua filha. Porque a gente alimentou um discurso no movimento espírita, não elogia não por causa do orgulho e da vaidade. Quer dizer, mas o reconhecimento é nobre. O reconhecimento é nobre, sabe por quê? Alguém que vai aqui deixar de varrer vai fazer falta. Alguém que lava o banheiro vai fazer falta. Alguém que montou isso aqui para encontrar pontinho, não tiver, vai fazer falta. Aquele que sustenta lá na reunião mediúnica, que não dá comunicação, que não é médium, que não é doutrinador, que apenas é aquele que ora no coração sentido, se ele sai, fluidicamente faz falta. Nós não somos insubstituíveis, mas nós somos importantes aos olhos de Deus. É essa autoestima que a gente tem que entender como reencarnado. Porque estar reencarnado é a superação da condição humana através das reencarnações na Terra, em outros mundos habitados, para atingir o quê? A espiritualidade através do conhecimento das leis de Deus. E nós sabemos como infringimos ela. Eu sempre disse, meu Deus, pisei na bola, Jesus. 3 dias deprimida, me recolho, faço orações constantemente, porque eu me arrependo totalmente. Quando deveria, não deveria, me arrependi, poderia. Então a gente começa pelo ia, já viu que a gente está atormentado inquietamente. E quem tem uma consciência cristã, quando a gente pisa na bola, como diz, incomoda muito. Estou mentindo? Quando a gente não está bem com o outro, ou quando a gente se inquietou com alguma coisa na nossa vida, o espírito vibra no corpo, porque na verdade a nossa essência é divina. Quando a gente não está bem, porque as relações ou alguma coisa não aconteceu da forma que caberia a um cristão digno, a alma grita e a alma sofre. E a gente sente isso no corpo. E é preciso a gente entender essa lei de Deus em exercício. Quem lembra dessa cidadã? Foi fácil para ela? Quem lembra? Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo. Fui rainha entre os homens e como rainha julguei que entraria no reino dos céus. Que desilusão. Em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi. Ela não disse que ouviu falar. Vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre, tola e menina. Nós nunca podemos subestimar quem está do nosso lado. Às vezes aquele porteiro que a gente ignora, aquele coveiro que sepulta os nossos corpos, aquele entregador da feira na nossa casa, que a gente ainda tem isso aqui na Bahia, no interior, né? Aquela que nos serve, que está bem difícil, porque a gente não vai ter mais em casa, que
cuida do nosso alimento, ou que lava uma louça, que toma conta dos nossos filhos, quem será aquela criatura na nossa vida? Tenhamos cuidado e atenção, porque se ele está próximo, ou somos devedores, ou devemos ser gratos por ela, ou por ele. Aquele filho desavisado que não era meu, mas veio através que eu ganhei 5, e eu os odiava. E a doutrina espírita me fez compreender, através da reencarnação, quem era cada um deles. E eu tive bastante dificuldade aos 20 anos, receber 5 filhos de presente com 2 anos de casada. Difícil. E compreendi através do laço da reencarnação. Quando no primeiro evangelho no lar que eu os convidei, para morar comigo tinha uma condição: fazer o evangelho no lar. Senão não morariam comigo. Era a única condição. Escolher uma religião que eu não ia impor, mas fazer um evangelho no lar. Eu tive evangelhos no lar difíceis, de ver o evangelho voar. Não vou ficar, não quero isso. E tive evangelho no lar também, de reconciliação, de perdão, de contentamento, quando eu percebia a vibração do ambiente, a sintonia com os benfeitores espirituais se acercando daquela família que precisava se reajustar. Tive um marido digno, porque entendia de reencarnação. A mais dura no enredo era eu, para poder compreender como é difícil reencontrar os adversários reencarnados. Muito difícil. Mas também como é muito nobre a gente acelerar o processo, porque conhece de reencarnação, para que a gente não venha a se perder mais uma vez. E é muito nobre. Nós precisamos saber quem são as pessoas que estão em nosso redor. Das mais simples às mais difíceis. Da mais amada até a mais que faz ferver o nosso coração. Aquele que a gente ainda fala raca e cospe para o lado, como no passado. Precisamos sair das arenas das angústias da vida por causa de relação. É a nossa dificuldade de reencarnados. Nos relacionar e nos preparar para viver na diversidade sem julgamento. É o Espírito que está. Perceber a estrada da evolução? Ele está em algum lugar daquele ali. E nós não podemos, nem temos o direito de julgá-los. O Espírito ainda está assim. E a rainha, ela viu o desencanto. Achou que rainha seria a vida inteira, na terra e no céu, ou no mundo espiritual. Porque na nossa composição física, nós temos órgãos que falam por nós mesmos. Qual é o órgão que fala a nossa alma? Quem lembra? Qual é o órgão que fala a nossa alma? Alguém lembra? Ninguém sabe o órgão que fala da nossa alma? Fale, Pedro. Os olhos. Pois é. Nós vamos encontrar lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que esses danados que nos seduzem, ou que nos denunciam, quando a gente olha, ou é amor ou é ódio, quando a gente olha, ou é contentamento ou é compaixão, quando a gente olha, ou é candura ou é ganância ou ambição, os olhos nos denunciam, os olhos nos falam a alma. Parece um brinquedo mesmo, mas é uma realidade. É uma realidade. Porque a pessoa, quando olha para o outro por amor, é de uma maneira, e quando olha por ódio, é outra, totalmente diferente. Pois é. Olha para os espíritos, que Kardec pergunta aos espíritos. Nas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? Ele responde: entretanto, o espírito se reflete no corpo, e embora seja apenas matéria, é modelado pelas qualidades do espírito, que lhe imprime um certo caráter, principalmente ao semblante, sendo, pois, com razão que se apontam os olhos como espelho da alma, o que quer dizer que o rosto, mais particularmente, reflete a alma. Eu fiquei feliz, a minha tem cara de anjo barroco. Nasceu redonda, gordinha, né? Carinha de anjo barroco. Nós precisamos nos reconhecer e nos amar, sabe por quê? A nossa face é a nossa alma viva. Não é uma outra pessoa, somos nós. E depois nós temos também as nossas digitais, que nós não perdemos.
Porque é necessário reencarnar quantas vezes for preciso. E a título disso, eu trouxe uma curiosidade. Qual é a finalidade da reencarnação? Olha só, por que a gente está aqui? Eu gosto de perguntar às pessoas, tem resposta. Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? A gente não vem aqui para jogar bola no futebol. Se conseguir já estamos em progresso. Eu só em fato de ser espírita, aprender a conhecer, me colocar à disposição dos benfeitores espirituais, eu já fico feliz. Porque se eu vim aqui, a finalidade maior de reencarnar era expiar, eu já estou me sentindo feliz por estar o mínimo que eu faço de tentar me melhorar, para poder servir, para melhorar o outro. Então isso é muito gostoso. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente. A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso, quando se despojou de todas as impurezas mais depuradas da vida corpórea. Ou seja, por que reencarnamos? Porque temos ainda coisas para melhorar. E aí, está aqui a experiência de Joana de Ângeles. Foi Joana de Cusa, uma seguidora de Francisco de Assis. Depois foi uma sora, Joana Inês de La Cruza. E na Timorata, Joana Angélica, que é de Jesus, né? Joana Angélica de Jesus, que ela teve outro momento também. Isso aqui é uma amostra. Chico Xavier, em 1882, na Revista Espírita do Ceará, ele trouxe uma reportagem trazendo assim, que, eu sempre falo isso, Virgínia, eu sempre faço essa conta, eu já falei isso aqui, só vou repetir. As pessoas que já estão sensíveis ao conhecimento da vida de Jesus, ao Sermão da Montanha e principalmente aos postulados espíritas, isso foi na década de 90, 80, não foi, Virgínia? 80, já tem mais ou menos 5.000 reencarnações. Nós estamos em 2014. Mais ou menos quantas reencarnações nós já temos? Se em 80 Chico Xavier traz isso, dizendo que nós que já estamos abertos às coisas espirituais, abertos aos conhecimentos do Cristo, temos mais ou menos 5.000 reencarnações, já estamos em 2014. Nós precisamos acelerar o nosso processo reencarnatório. Não para permanecer aqui, mas acelerar o nosso autoconhecimento para que a gente viva melhor ou retorne melhor, sem esse peso do corpo, sem essa dor. Porque vamos precisar de byways. Vamos precisar de entender, ou se não, confessar que bom a psicologia, a psiquiatria apareceu na vida para acolher as pessoas. Eu achei de uma grandiosidade e misericórdia de Deus os CAPs, os acompanhamentos psicológicos, o nascimento da psicologia profunda, porque as pessoas estariam enlouquecidas, a fila do suicídio estaria maior, dos abortos, da síndrome do pânico, do surto. Esse cidadão, aí vamos ter algumas evidências da reencarnação, ele está no livro do Muitas Vidas, Muito Mestre, de Brian Weiss. É uma experiência que ele traz de uma paciente chamada Catarina. Alguém já leu? Eu aconselho que leia, é fantástica. Já leu? O senhor está lendo leitor de excelência. Aplausos para ele aí, o colega lê aí. Para ler, vai ter que multiplicar, viu? Faz uns radinhos de conversa para poder trazer, para multiplicar. Ele entra, ela é uma paciente como outra qualquer. Ele não conhecia nada de reencarnação. Ele apenas trabalhava, ele foi um neurologista, psiquiatra, e começou a trabalhar com Catarina. Ela, através das sessões de terapias, ela relata 99 experiências reencarnatórias para ele. E uma das últimas, quando ele começou a estudar de fato essa situação, Catarina, narra um contato com o orientador espiritual dele,
dessa missão que ele tem de fazer esse livro e começar a estudar o trajeto de terapia de vidas passadas. É lindo esse livro, é fantástico.